Vamos lá, vamos começar o exercício e aí a gente vai, à medida que o exercício for caminhando, eu vou mostrando alguns conceitos, explicando algumas coisas, tá? Para relembrar vocês, né? Já que faz muito tempo que vocês viram isso daí. Então, qual é o problema? Então, durante a vaquejada de Currais Novos, os membros da organização sentiram necessidade de apresentar em um telão o show, os shows e a formação das bandas que irão tocar em cada um dos dias da festa. Dessa forma, foi solicitado que você construísse as classes do diagrama a seguir. E aí a gente tem um diagrama de classes, né? Lembrando, o diagrama de classes, e aí a gente conversou sobre isso, ele é formado basicamente por um retângulo dividido em 3 quadrantes. O primeiro quadrante sempre é o nome da classe. Então, nesse caso, a gente vai ter uma classe de nome show, uma classe de nome banda e uma classe de nome evento. Além disso, além do nome, ele vai ter outros 2 quadrantes. Então, cada classe vai ter 3 quadrantes. Um quadrante que vai ter as suas variáveis ou os seus atributos, suas características, né? seu estado, na verdade. E um quadrante que vai ter quais métodos, quais as características ele vai possuir. Certo? Então, no caso de show, ele vai ter os métodos imprimir dados. Deixa eu só fechar isso aqui. E adicionar a banda. Na banda vai ter o nome, estilo musical, imprimir dados da banda. No evento a gente vai ter o nome e a data. Tá? Para facilitar a vida, né, da gente, assim, para deixar mais simples o programa, eu abstraí a questão da data. Tá? Eu deixei ela do formato string, porém o Java tem a sua biblioteca de tratamento de datas, né? Posteriormente a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, vamos começar. Aqui tem algumas instruções sobre o que é que deve ser feito. Então vamos lá. Para todas as classes, devem ser criados gets e sets para todos os atributos. Então eu vou começar na sequência. Primeiro eu vou fazer criar as classes, depois eu vou seguindo cada uma das instruções. Então, vamos começar com isso aqui. Então eu vou aqui no meu NetBeans. Como é? Na prova você vai tirar as instruções? Sim. A prova é do mesmo jeito. Desse jeitinho. O estilo de prova é igual, é o mesmo. O que vai mudar é o problema. Certo? Vou criar um projeto. Estou assumindo que todo mundo aqui sabe criar. Se não sabe, corram atrás. Certo? Vou criar aqui um projeto que eu vou chamar de vaquejado. Beleza. Vou escolher essa classe aqui, eu não quero. Meu Deus do céu. Bom, travou, enfim, acontece, é a vida. Vamos fechar e abrir de novo. Tá? Acontece nas melhores famílias. Então, vou abrir de novo aqui e rezar para que ele funcione agora. Abrir. Deixa eu ver aqui. Vaquejado. Pronto, tá aqui. Show de bola. Então, o que é que acontece, né? A gente tem aqui o nosso pacote de código-fonte. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai criar um conjunto de classes que vai representar o problema que eu estou trabalhando. Tá? Quando a gente tem as classes que representam ou que vão resolver o problema que a gente vai atacar, né? O que a gente vai
que a gente está se propondo a resolver, a gente chama normalmente essas classes de domínio. Tá? A gente chama isso de classes de domínio. A gente tem uma clara divisão entre quem são as classes de domínio, que são as classes que vão resolver os problemas, ou seja, as classes que vão ter as informações sobre aquele problema. Nós vamos ter classes que vão gerenciar como os dados vão ser colocados nessas classes. E nós vamos ter classes que apresentam, que atuam na interação entre o usuário e o programa. Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de classes. Tá? Certo? Beleza. Para facilitar a nossa vida, vamos organizar as classes. Então, vocês, como alunos do terceiro ano, conhecem os pacotes Java. Para que servem os pacotes? Para organizar as classes. Eu vou criar aqui um pacote que eu vou chamar de br.frn.vaquejada.domínio. Certo? Para que serve isso daqui? Somente para organizar minhas classes. Todas as minhas classes, para resolver o problema, eu vou colocar aqui dentro. Quais são as minhas classes que eu vou fazer isso? Primeira delas, vai ser, pode ser show, mas eu vou começar com evento, tá? Vamos começar pelas mais simples primeiro. Então eu vou criar minha classe evento, finalizar, criei minha classe evento, ou seja, agrupei ela aqui nesse pacote, tá? O pacote é nada mais, nada menos do que um conjunto de pastas. Então, ou seja, nessa pasta aqui, br.frn.vaquejada.domínio, eu vou ter todas as minhas classes relacionadas. É como se a gente estivesse organizando os nossos arquivos. Onde é que eu quero que cada arquivo fique? Por exemplo, minhas músicas, eu tenho a minha pasta de música. Meus vídeos, eu tenho a minha pasta de vídeos. Meus documentos do IF, eu tenho a minha pasta do IF. E assim sucessivamente. A mesma coisa. Então, beleza. Fiz isso. Vamos abrir aqui. Não precisa mais de zoom. Vamos criar a classe evento. Private. Oi? Já eu vou explicar por quê. Nome. Private nome. O que é que está faltando? O tipo, né? String. Private. String. Data. E aí, uma pergunta que surgiu, por que você está usando private? Porque aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Nós temos o menos. O menos significa o quê? Que o atributo ou o método ele vai ser o quê? Privado. O mais significa que ele vai ser o quê? Público. E se for isso aqui, vai ser o quê? Protegido, protected, exatamente. Certo? Agora criar os gets e sets. Aí, eu não sei se vocês conhecem, mas aí isso aqui é fácil de fazer. Não precisa nem escrever nada. Clica com o botão direito, ou Alt Insert. Inserir código. Get Setter. Deixa eu dar um zoom aqui também. Opa. Ó. Botão direito. Inserir código. Get Setter. Difícil. E aí você vai escolher quais são os campos que você quer criar, né? No caso aqui eu quero os dois. Gerar. Olha aí. Pronto. Primeira classe está pronta. Certo? Beleza. Então, criamos a nossa classe do evento. Vamos criar agora qual? Vamos criar a classe show. De novo, eu criei dentro do pacote o quê?
domínio. Tá? Show. Tem um local, um horário, banda e evento. Ou seja, eu posso até criar show, mas eu vou sempre precisar o quê? Da banda. Ou seja, saber quais bandas vão fazer parte daquele show. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de criar o show, eu vou criar a minha banda. Então, vou criar a classe banda. Private. Nome. String. Nome. Private. String. Estilo musical. Pode perguntar. Show vai ficar tipo como se fosse uma classe principal? Não. Aí a gente vai ter outra classe que vai ser uma classe principal. Ou seja, show, banda e evento, eles resolvem um problema. Agora, como é que esse problema vai ser resolvido? Aí a gente vai ter uma classe que vai dizer como é que esse problema vai ser resolvido. Em que parte? A herança para quem? Entre quem? Banda é de show. Vai ser a extensão do show. Todo show é de banda? Toda banda faz show? Legião Urbana. Mamonas Assassinas. Cazuza. Cavaleiro de Forró. Forrozão. Ferro na boneca. Forró dos Fred. Certo? Então, não é uma verdade. Ou seja, eu não posso dizer que todo show é uma banda, nem que toda banda é um show. Ou que todo show pode ser uma banda. Tá? Show é o quê? É um conjunto de bandas que vai tocar para um conjunto de pessoas em um determinado local. Tá? A representação de herança é diferente. Tá? Em um outro momento eu posso até mostrar também como é que funciona. Vou gerar aqui os gets e sets. Get sets, selecionar todos. Pedia só os get sets. Até agora só get set. Ó. Pedia mais nada. Aí a gente vai descendo e passando o que a questão está pedindo. Agora vamos voltar para show. Show, o que é que tem lá dentro dele? Private, string, local, private, string, horário, private, string, bandas, e private, evento. Confere? Aqui é o que? Banda. Não é? Só que na verdade isso aqui é o que? É um vetor de bandas. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, que um show tem quantas bandas? No máximo 5. Ou seja, a cardinalidade máxima de bandas é 5. Eu não posso ter no meu show mais de que 5 bandas. Como é que a gente representa conjuntos? Através de arrays. Arrays ou listas, tá? Vocês lembram disso aqui também? Array, list? Lembram, né? Lembram disso aqui também, né? Se não lembram, corram. Iremos usar. Beleza, vou criar os gets e sets. Get set. Beleza, gerou. Tranquilão. Fizemos a parte 1
do problema. Parte 2. Na classe banda, o construtor deverá possuir os seguintes parâmetros: nome e estilo musical. O método imprimir dados bandas deverá imprimir o nome da banda e o seu estilo musical. Então, aqui na banda, ele pediu para eu criar um construtor. O que é o construtor? Pergunta número 1. Vamos lá, pensando fora do Java, o que é um construtor? Pronto. O que é um construtor em Java? Algo que constrói alguma coisa. No Java a gente pode construir o quê? Objetos. Então o construtor em Java constrói o quê? Certo? Como é a sintaxe do construtor? Sempre é o seu modificador de acesso, público ou privado ou protegido, nome da classe, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Dentro dos parênteses eu posso colocar parâmetros. Certo? Então, nesse caso, a questão me pede que seja com os parâmetros nome e estilo musical. Beleza? E aí? Coloquei esses dois valores aqui, mas e aí? Serve de quê? Serve de alguma coisa? O que é que eu faço com isso? A gente precisa dizer para o Java que todas as vezes que um objeto banda for construído, obrigatoriamente devem ser passados o quê? O nome e o estilo musical da banda. E esses valores têm que ser colocados aonde? Dentro do estado do objeto. Para isso, a gente vai ter que usar um artifício. Qual é o artifício? Quem é que lembra? Para colocar esse valor do nome dentro desse nome aqui. Pronto, this. E aí vocês vão lembrar o que é que this faz. This, no inglês, é esse ou este, não sei exatamente. Mas o this vai se referenciar sempre ao próprio objeto. Ou seja, eu vou colocar nesse objeto, na sua variável nome, o nome que um outro objeto me enviou através da chamada do construtor. Lembrando que a chamada de um construtor ela é muito parecida com a chamada de um método. Com a diferença que no método a gente chama através do ponto. Com o construtor a gente vai chamar a partir da palavra-chave new. Mas já na frente a gente vai chegar nesse ponto. A mesma coisa para o estilo musical. This.estilo musical igual a estilo musical. O que é que a gente vai ter? Vai vir um valor aqui nessa variável nome e vai vir um valor na variável estilo musical. O que é que eu vou fazer com eles? O nome eu vou colocar no nome do objeto, que é esse, e o estilo musical eu vou colocar nesse objeto. Se eu tirar o this, o que é que acontece? Alguém sabe? Já estão conseguindo perceber visualmente o que é que vai acontecer? Quem é estilo musical? Ele vai entender sempre que é a última variável que você declarou. Ou seja, se eu quero referenciar o estilo musical do objeto e não do construtor, eu vou ter que usar aqui palavra-chave. Agora, visualmente você já percebe a diferença. Ou seja, o estilo musical que eu estou falando é esse aqui, e não mais esse aqui. Beleza. Então, parte 2. Ah, não, ainda faltou uma coisa, né? Public, void, imprimir dados banda. Certo? Salt, nome, this.nome,
Diz ponto, estilo musical. Certo? Ó, fechou. Banda já foi. Vamos para o próximo. Show. O construtor deverá possuir um construtor... Ixi, tá errado aqui, ó. Mas beleza, vai dar para entender. O construtor deverá possuir um construtor parametrizado contendo os seguintes parâmetros: local, hora e evento. O método imprimir dado show deverá apresentar os dados do local, horário, nome do evento, data do evento e as bandas que farão parte do show. Então, vamos por partes. Classe show. Construtor parametrizado primeiro. Public, show. Posso fazer isso? Pode? Dois construtores podem na mesma classe? Pode? Não pode, pode, não pode. Eis a questão. E aí? Um vai ficar vazio e o outro não. Boa pergunta. Um vai ficar vazio, outro não. Essa é a grande resposta à pergunta. Se os dois forem iguais, o que é que acontece? Erro. Exatamente. Uma classe ela pode ter mais de um construtor, desde que ele tenha ou tipos diferentes, ou quantidade de parâmetros diferentes, ou tipo e quantidade de parâmetros diferentes. Ou seja, trocando em miúdos, os construtores devem ser diferentes. Se forem iguais, não pode. Mas pode ter quantos quiser. Tá? Vamos deixar dois aqui, só para local. Só para ilustrar. String horário. O que mais? Evento. Diz ponto local, recebe local. Diz ponto horário, recebe horário. Diz ponto evento, recebe evento. E aí vocês percebam, a gente agora já gerou um outro problema. Qual é? Que para eu poder criar um show, eu tenho que ter o que antes? No local, beleza. O que mais? Horário. O que mais? Ele marca o evento. Exatamente, tenho que criar o evento. Ou seja, eu não posso criar um objeto do tipo show sem antes o quê? Criar qual é o evento a que ele vai estar associado. Beleza. Agora vamos criar o método imprimir dado show. Public imprimir dado show. Botou o void aqui, né? O imprimir dado shows é bem tranquilo. Nome do evento, data e as bandas que farão parte. Então, salto, nome, como é que eu pego o nome do evento? Diz ponto nome. Cadê o nome? Não tem. Não, mas eu quero o nome do evento. Diz ponto evento, exatamente. Diz ponto evento. E aí, ponto get nome. Certo? Mais. Alguém sabe por que eu estou usando mais? Concatenar, boa. Estão safo demais já. Nome, o que mais? Que ele pede? E a data? No nosso caso aqui, o horário, né? Não tem data. Ou tem data? Tem data, né? Data do evento. Evento, ponto, get data. E aí ele pede para eu apresentar as bandas
do evento. E aí, como é que eu faço? Para apresentar as bandas. Vamos ver quem são as bandas. As bandas são o quê? Um array, né? Confere? Como é que eu apresento as bandas? Eu posso fazer assim? Funciona isso? Funcionar, funciona. Mas faz o que a gente quer? Por quê? Isso, porque não apresenta a lista de bandas. Por quê? É um array. Um array, sempre pensem num array como uma sacola. Sempre pense num array como uma sacola. Imagine o seguinte, você tem uma sacola de doces. Como é que você faz para comer o doce? É a mesma coisa que, como é que eu apresento uma banda? Tenho que tirar ele do array, a gente tem que tirar ele da sacola de bandas e apresentar a banda. Faz sentido? Você consegue comer o doce sem tirar ele da sacola? É a mesma coisa aqui. Se eu quero apresentar a banda, o que é que eu vou fazer? For int i igual a 0. Por quê? Porque já que é uma sacola de bandas, já que é um conjunto de bandas, essas bandas vão estar ordenadas. A gente vai ter a banda 1, a banda 2, a banda 3, a banda 4, a banda 5 e pronto, no máximo. Certo? Por quê? A gente sabe que no array, na verdade vocês já sabem que no array a gente pode colocar dados de maneira ordenada. Ou seja, o array é uma coleção de objetos de um tipo específico, tá? De tipos específicos. Então, nesse caso, i vai ser menor ou igual a, na verdade, menor do que 5. Isso. E mais. E aí vocês vão lembrar que nos arrays, e eu vou colocar aqui em cima como comentário, o índice, bota aqui o ponto inicial, sempre vai ser 0. O ponto final sempre vai ser a capacidade do array menos 1. Qual é a capacidade desse nosso array? A gente definiu isso aonde? A gente não definiu, né? Ou seja, precisamos fazer isso. Então, bandas vai ser o quê? Um array de bandas. New banda de no máximo 5. Certo? Beleza. Ou seja, eu posso botar 6 bandas? Não. Quem é a primeira posição aqui do meu array? 0. Quem é a minha última? 4. Sempre é capacidade menos 1. É o número que está aqui menos 1. Sempre. Sempre. Então aqui, ó, eu vou de 0 até quanto? Até 4. Porque quando chegar no 5, 5 é menor do que 5? Não, é igual. Então, falso. Então agora, ó, bandas e ponto o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma banda dentro do meu conjunto de bandas na posição I. Aí vamos analisar direitinho. O I na primeira vez é o quê? 0. Ou seja, eu estou pegando bandas na posição 0. Vou recuperar minha banda na posição 0. Aí vou fazer o que com ela? Se eu quero imprimir os dados do show, eu quero imprimir o dado de cada uma das
bandas. Então eu vou fazer B, ponto, imprimir dados, banda. Na segunda vez eu vou fazer o quê? I era 0. I mais, I agora é igual a quanto? 1. 1 é menor do que 5? É. Bandas 1 vai para a variável B, que vai ser uma banda, e aí eu vou mandar imprimir, e assim sucessivamente, até terminar a quantidade de bandas. Beleza? Pronto. E aí eu vou imprimir todas as bandas, uma por uma. Ou seja, o bandas I vai ser nada mais nada menos do que eu botar minha mão na sacola e tirar o doce. Ou seja, eu estou pegando a banda que está na posição I. Na primeira vez vai ser a posição 0, na segunda vez a posição 1, na terceira vez a posição 2, na quarta vez na posição 3, na quinta vez e última na posição 4. Certo? Beleza. Show de bola. Próximo. Método de adicionar banda. O método receberá como argumento uma banda e deverá retornar verdadeiro caso a banda consiga ser inserida e falso caso contrário. Então, vamos criar aqui o método adicionar banda. Public. E aí ele diz que o método retorna verdadeiro ou falso, significa que esse método, o tipo de retorno dele vai ser o quê? Boolean. Adicionar banda. E ele recebe como argumento o quê? Uma banda. Beleza, o método adicionar banda. Se eu quero adicionar uma banda em um show, eu vou adicionar ela onde? Vamos subir. Se eu quero adicionar uma banda em um show, eu adiciono ela onde? No array. No array de quê? De bandas. Faz sentido? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quantas bandas pode ter no array? 4. 5. Se bandas ponto length for menor do que 5, insira. Caso contrário, retorne o quê? Isso funciona? Na opinião de vocês? Em algum momento da execução desse programa, o array de bandas vai ser menor do que 5? Essa propriedade aqui, length, ela vai dizer qual é a capacidade máxima que esse cara aguenta. Não a capacidade atual do array. Ou seja, quando eu inserir uma banda, length vai ser quanto? 5. Quando eu inserir duas, length vai ser quanto? 5. E será 5 para sempre o resto da vida dele, enquanto ele foi criado desse jeito. Ou seja, a gente precisa controlar quantas bandas vão ser inseridas ou não. Aí isso a gente pode fazer de maneira simples. A gente pode criar aqui uma variável inteira chamada quantidade bandas. Isso. Só para a gente saber quantas bandas já foram inseridas até aquele momento. E aí a gente vai definir que ela começa sempre com 0. Ou seja, sempre que o objeto for criado, ela não vai ter nenhuma banda. À medida que as bandas forem sendo inseridas, o que é que vai acontecer com essa variável? Ela vai sendo aumentada até o limite de 5. Então, enquanto a quantidade de bandas for menor do que 5, eu posso inserir. Como é que eu insiro? Bandas, quantidade,
recebe banda. Quantidade de bandas, mais. O que é que eu fiz? Na primeira vez, quantidade de bandas é igual a quanto? 0. Na segunda vez, 1. Na terceira vez, 3. Na quarta vez, 3. Na quinta vez, 4. Na quinta vez, não vai poder porque você já inseriu a banda. Quantidade máxima de bandas. Pronto, com isso a gente termina. Aí agora o que a questão pede é só para a gente testar, para ver se o que a gente fez está certo mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos testar. Vamos criar uma classezinha para testar isso aqui. Está com um errinho aqui. Aqui return true. Se eu conseguir inserir, eu retorno verdadeiro. Se eu não conseguir inserir, eu retorno falso. A classe main deverá executar as seguintes instruções. Eu vou copiar. E aí vamos criar uma classe main. Vou pegar essa classe aqui, vaquejada. Vou botar aqui. Solicitar que o usuário informe na prova de vocês, eu não vou pedir que vocês solicitem o usuário, tá? Então eu vou pedir só que vocês informem, tá? Criem um programinha com alguns dados já pré-definidos, tá? Depende. Não sei, eu não fiz ainda. Às vezes eu gosto de botar o diagrama porque é mais fácil, às vezes eu só boto textual, depende. Tem prova que é com diagrama, tem prova que é com texto. Então eu não vou pedir nada de solicitação, tá? Então, isso aqui vai ser tudo a gente quem vai escrever. Tá? O local, a quantidade, o nome e estilo musical. No final deverá ser impresso os dados do show. Então, vamos lá. Começar. Primeira coisa que eu tenho que criar, o evento. Igual a new evento. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que eu vou ter uma variável chamada evento do tipo evento, em que lá dentro eu vou ter um objeto do tipo evento. Como é que eu sei que um objeto do tipo evento vai ser criado? New. Novo. New novo. Novo evento. Ou seja, eu vou chamar o construtor de evento. Que nesse caso é um construtor vazio. Não tem construtor no evento. Vou setar os seus dados. Evento.set nome. Vaquejada. Evento.set data. Vamos botar aqui, vai ser dia 29/9/2019. Tá vendo? Show. Evento foi criado. Lá em Pedro Avelino vai ter o quê? Vaquejada. Por várias bandas e vários shows. Então, vamos criar os shows da vaquejada de Pedro Avelino? Então, vamos criar aqui uma classe que vai representar o show, uma variável para representar o show, igual a new show. E aí a gente pode passar como argumento aqui para o show, onde é que ele vai acontecer? Ele vai acontecer aonde? Vou botar aqui Parque da Cidade. Certo? Nome mais simplesinho, só para a gente... Horário. Vamos botar que ela vai começar às 18 horas. E o evento. O que é que eu fiz aqui? Eu estou usando um construtor de show que vai receber 3 argumentos. Quais são eles? O nome do local, o horário em que vai acontecer e qual é o evento
a qual aquele show está relacionado. Certo? Porém, vocês percebam que ainda está com erro. Que erro é esse? Esse erro é um erro de importação. Todas as vezes que eu quiser usar uma classe que não pertence ao pacote em que eu estou, o que é que eu tenho que fazer com ela? Importar. E isso a gente vai fazer muito. Por quê? Porque todos os pacotes que a gente vai usar, principalmente os relacionados a acesso ao banco de dados, nenhum vão pertencer ao quê? Ao pacote padrão do Java, nem ao pacote que você está usando. Ou seja, todos eles serão externos. Inclusive, baixaremos bibliotecas externas para colocar nos nossos programas para poder a gente fazer comunicação com o MySQL. Tá? Então, se eu quero importar, eu posso adicionar por aqui, ou eu posso escrever a instrução importe e dizer qual é a classe ou o conjunto de pacotes que eu quero importar. Certo? Beleza. Vamos voltar. Criamos o show. O que é que a gente precisa fazer agora? Criar o quê? Criamos o evento, criamos o show. Dentro do show tem o quê? As bandas, né? Quais as bandas que fazem parte do show? Vamos lá. Banda B1. Quem é a banda B1? Quem? Qual é a banda? Ninguém sabe, não? Bota aqui. Garota Safada. Estilo musical. Forró. Deixar sem acento, porque para não... Vamos botar aqui pagode. Vamos botar aqui pagode. Nem sei se tem. Revelação. Tem ainda? Revelação. Vou deixar sem acento para não quebrar. Às vezes dá problema aqui no terminal. Deixa eu ver mais um aqui. Sertanejo. Gustavo. Não. Sérgio Reis. É doido, né? Ixi. Faz mais nada. Beleza, criamos 3 bandas. O que é que a gente precisa fazer? Adicionar as bandas ao show. Show, ponto. Adicionar bandas. Vou adicionar quem? Banda 1, banda 2 e banda 3. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou ter um objeto chamado show, que dentro dele vai conter um objeto de que... Minto, eu vou ter uma variável chamada show, que vai ter um objeto lá dentro de que tipo? Do tipo show. O objeto show, ele tem uma característica que é o quê? A possibilidade de você adicionar bandas. Para isso, você precisa informar qual é a banda que você quer que seja adicionada. Sem essa possibilidade, ele não vai deixar. Só que nós temos que colocar 5 bandas, né? Quem mais? Para as meninas aí, ó. Anitta. Anitta é o quê? Funk, né? É um N2P. É? Botar um T maiúsculo para ficar mais... deixa eu ver aqui mais alguma. Galinha Pintadinha. Imagina, tá com a galinha pintadinha lá. Sempre vai. Vai ser show. Então eu vou adicionar aqui o restante das bandas. Quando a gente tem essa situação aqui, o que é que a gente diz? A gente diz que nesse objeto da minha classe principal, vaquejada,
ele está mandando uma mensagem para o objeto show. Qual é a mensagem? Adicione uma banda. Para eu poder adicionar uma banda, eu preciso saber previamente o que é que aquela mensagem vai significar. Ou seja, para eu enviar uma mensagem de adicionar a banda, obrigatoriamente eu tenho que dizer o quê? Qual é a banda? Tá? Se você quer passar uma mensagem para alguém dizendo que você gostou de uma determinada situação que ela fez, tipo, você quer dar os parabéns a ela, o que é que você faz? Para que aquela pessoa saiba qual é a mensagem que você quer passar, você tem que ser o quê? Claro. Ou você dá parabéns, ou você diz muito bom, ou você diz legal. Agora você chegar aí numa pessoa e disser assim, sei lá, que bom. Você vai entender o quê? Que bom o quê? Sua vida tá boa? Que bom. Vai ficar meio sem nexo, tá? Então, a gente precisa, tá? Os objetos funcionam, né? A comunicação entre os objetos funciona como funciona na nossa vida, tá? Quando a gente quer conversar com alguém, a gente passa mensagens. Da mesma forma são os objetos, tá? Então, feito tudo isso, né? Adicionado as bandas, vamos imprimir os dados do show e ver se vai funcionar. Executar. E aí, ó, estão os dados do show. Nome do evento, vaquejada. Data, 29/9/2018. Quais são as bandas? Garota Safada, Forró, Revelação, Pagode, Sérgio Reis, Sertanejo, Anitta, Funk, Galinha Pintadinha. Infantil. Certo? Com isso, a gente finaliza o exemplo.